Jesus fala um pouco sobre isso, sobre as escrituras testificarem sobre ele, você mesmo citou esse texto. A gente sabe que há conexões, mas é assim mesmo, é absolutamente todas as passagens do Antigo Testamento falam sobre Jesus. Eu tenho que olhar para cada palavra, para cada expressão ali e pensar, Jesus está aqui de alguma maneira e eu preciso descobrir como essa palavra se refere a ele. É isso que significa entender que as escrituras testificam sobre Cristo. Pois bem, assim, a gente precisa primeiro entender o que é que o Senhor Jesus Cristo quis dizer quando ele falou que as Escrituras testificam a seu respeito, tá? Então, Jesus não estava ali dizendo que absolutamente qualquer texto do Antigo Testamento testificam a seu respeito, ok? Então, isso é uma forma de se falar, isso é uma forma de se comunicar, como, por exemplo, eu dizer que um determinado livro, por exemplo, vamos pensar aqui no próprio livro que a gente está falando, Profecia Messiânica, né? Eu posso dizer, olha, esse livro fala a respeito do debate sobre os cumprimentos, sobre as autorias e cumprimentos. Então, isso não quer dizer que o livro é inteiro sobre isso, ok? Então, o que Jesus está dizendo é que é nas Escrituras que nós vamos encontrar a justificativa, o testemunho daquilo que Jesus estava falando e ensinando. Jesus está apontando qual é a testemunha principal do seu ministério. O que é que eles deveriam utilizar para entender o que Jesus falou e o que Jesus fez e o que aconteceu na sua ressurreição são as Escrituras. Agora, quando a gente vai, portanto, para o Antigo Testamento, nós precisamos entender que, de alguma forma, quando nós vamos ensinar, ou melhor dizer, pregar o Antigo Testamento, o fato de nós já termos o Novo Testamento implica na enorme importância de você pegar o que você está lendo no Antigo Testamento e relacionar com Jesus. Por quê? Porque nós já temos o Novo Testamento. E quando nós temos o Novo Testamento, isso significa dizer que eu não posso ir para o Antigo Testamento, ler, interpretar e vir direto para os nossos dias aplicar. Eu preciso considerar a realidade do Novo Testamento. E qual a implicação disso? A implicação é que qualquer texto do Antigo Testamento pode ser relacionado com Jesus. Por quê? Por causa da nossa realidade no Novo Testamento. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui, e até esse exemplo vai mostrar o que deve ou não deve ser feito. Vamos pegar a história de Caim e Abel, ok? Então você tem ali a história de Caim matando Abel. E aí, como é que eu relaciono esse texto com o Novo Testamento, ou com a realidade de Jesus? Primeira coisa que a gente tem que sempre fazer é se perguntar: há algum texto do Novo Testamento que faça uma relação desse texto com Jesus? No caso, tem. No caso de Caim e Abel, você tem um texto lá na Epístola aos Hebreus que fala do sangue de Abel, comparando isso também com o sangue da nova aliança, que é superior ao sangue de Abel, que clama contra o seu irmão, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me perguntar como é que o Novo Testamento relaciona esse texto com Jesus. Pensar agora em outras relações. Por exemplo, eu posso relacionar e dizer assim, olha, assim como Abel foi morto injustamente, Jesus também foi morto injustamente. Certo? Então, essa relação eu posso fazer apenas no sentido de comparação. Por quê? Porque
essa relação não é feita no texto. O texto de Caim e Abel não foi escrito para se referir ao Messias que iria sofrer injustamente. Entende? Então, qual é o cuidado, portanto, qual é o cuidado que a gente tem que tomar? Primeiro, só faça uma relação direta de um texto do Antigo Testamento com o Novo quando essa relação for feita pelo Novo Testamento. Ok? E segundo lugar, quando a relação não for feita no Novo Testamento, então a relação que você vai fazer de um fato, de um texto do Antigo Testamento com Jesus, sempre será uma relação indireta. Sempre será uma relação ética, ou você mostrar, por exemplo, que Jesus aqui é um bom exemplo disso, que Jesus, que aquilo que, por exemplo, Caim fez de errado, Jesus demonstrou ser o correto, aquilo que Ló fez, ou que a mulher de Ló fez olhando para trás, Jesus nos ensinou o que fazer corretamente. Então, esse tipo de relação ética, de comparação, de história e tudo, indireta você pode fazer, ok? Quando a relação for direta, e aí eu vou repetir só pela questão da importância, se você for fazer uma relação direta, olha, esse texto, ele se refere diretamente a Jesus, então vá no Novo Testamento e veja se o Novo Testamento faz essa relação. Sim, isso é interessante. Então, você consideraria isso como práticas adequadas para evitar interpretações equivocadas de profecias messiânicas? Porque a gente sabe que essa é uma outra dificuldade, né? Se tem pessoas que vão passar batidas por vários textos que são genuinamente messiânicos e não vão perceber, a não ser que realmente estudem com mais profundidade, olhem, como você falou, para o Novo Testamento e tudo mais, tem gente que vê profecia messiânica em tudo. Então, você acha que essas práticas que você passou aí são boas práticas para evitar essas interpretações equivocadas? Sim. Então, se eu puder alistar, Saul, eu diria o seguinte: existem 3 práticas, 3 coisinhas que é o essencial, e que, inclusive, isso é o que é ensinado nesse livro, né, no livro Manual de Profecia Messiânica. Então, são 3 elementos, 3 coisas que precisam que o intérprete tenha, o leitor da Bíblia tenha em mente, para ele lidar bem com profecias e, especificamente, com profecias messiânicas. Primeiro, é importante entender o que é profecia à luz de como os próprios escritores bíblicos entendiam que era profecia, não à luz do que a gente imagina hoje, no século XXI, que é uma profecia. E aqui nesse ponto, Saul, eu diria que isso é talvez o elemento mais importante. Eu gosto sempre de dizer, olha, se os nossos ouvintes aqui puderem sair dessa live com uma lição na sua mente, eu diria que é essa daqui, que eu vou falar agora, tá? Profecia, ela é muito mais a respeito de padrões, de estabelecimento de padrões e referências do que de predições. Ou seja, um texto, para ele ser profético, ele não precisa necessariamente ter um padrão. Quando eu digo profético no sentido também de previsão. Ele não precisa necessariamente ter uma previsão direta. Algo do tipo, é isso que vai acontecer. O Messias vai ser assim, ponto final. Por exemplo, ele vai nascer em Belém. Então, para um texto ser profético, ele não precisa necessariamente ter uma previsão direta. O que ele precisa para ser profético, porque isso é uma marca da profecia, é o estabelecimento de padrões. Aquilo que é chamado de padrão profético. Então, deixa eu explicar dando um exemplo, tá? No Salmo 16, o Davi diz lá, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Lá em Atos capítulo 2,
Pedro, ele diz que Davi, ele estava profetizando ali. E a razão pela qual Pedro diz que Davi estava profetizando não é porque Pedro lê o Salmo 16 e encontra ali um texto com uma previsão. Então, Davi não está dizendo, olha, o Messias vai ressuscitar dos mortos. Pedro, o salmista, não está dizendo, fazendo essa previsão. O que o salmista está fazendo é estabelecendo um padrão. Qual é o padrão? O Messias, digamos assim, ou ungido, ele é alguém que não passa pela corrupção. Ele é alguém que, portanto, não sofre a corrupção depois da sua morte. Então, quando Pedro olha e diz o seguinte, olha, Davi morreu e está sepultado até hoje, mas Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, Jesus exemplifica, Jesus demonstra o cumprimento deste padrão que foi estabelecido por Davi no Salmo 16. Então, veja, texto profético não é apenas texto que tem previsão. Texto profético é texto que estabelece um padrão, ok? Vamos lá, isso aqui é o primeiro. Os dois próximos vão ser mais rápidos. O segundo é você entender os textos do Antigo Testamento em seu próprio contexto. É você ver os textos que estão lá no Antigo Testamento e ver qual a intenção dos escritores quando eles escreveram esse texto, tá certo? E então, em terceiro lugar, o terceiro elemento, é você procurar identificar como que o Novo Testamento entende os textos do Antigo Testamento que estabelecem padrões a respeito de Jesus. Por quê, Saul? Porque interpretação profética de um texto precisa ser feito por um profeta. Então, apenas profetas é que são capazes de encontrar padrões divinos em um determinado texto ou em um evento. Entende? Então, desculpa que eu estou me demorando um pouquinho mais, mas é como eu disse, isso aqui é o mais importante de tudo. Sim, tá? sim, é preciso explicar. Então, assim, veja, uma pessoa que estava passando pelo o Calvário, pelo Gólgota ali, quando Jesus estava sendo crucificado, essa pessoa iria olhar para aquele evento histórico e ver ali 3 homens crucificados, os romanos crucificando eles, e a pessoa ia interpretar, olhar para aquilo e dizer o seguinte, olha, os romanos estão crucificando pessoas. O ser humano normal, ele é capaz de olhar para textos e para fatos históricos e entendê-los apenas como eles são. Agora, o profeta é o que olha para Jesus crucificado e diz, esse é o Filho de Deus morrendo em resgate das pessoas. Isso é o estabelecimento, é a percepção de que um determinado evento histórico ele é profético, ele transmite uma mensagem divina. Então, Saul, apenas profetas é que podem ler um determinado texto, no caso, textos do Antigo Testamento, e identificar em textos quais são os seus padrões proféticos que se cumprem em Cristo. Portanto, quando a gente for no Antigo Testamento, nós só podemos dizer que um texto do Antigo Testamento se relaciona diretamente, refere-se diretamente a Jesus, se nós tivermos um fundamento no Novo Testamento.